no versículo 40. João capítulo 6, versículo 40. Me leva onde eu posso ouvir sua voz. Me leva onde eu posso ouvir sua voz. Aos seus pés. Eu sei que em seus braços eu encontro salvação. Agora é esse, mais lentinho. João capítulo 6, versículo 40. Glória a Deus, queridos. Glória a Deus. Meu Pai amado, fala conosco, Senhor, ministra no nosso coração. Dê a nós entendimento, discernimento da Sua palavra, Pai. E não seja o homem falho que eu sou, Pai, mas seja o Teu Espírito me usando somente como um canal, para que a Tua igreja e Teus filhos venham ser edificados na Sua palavra, o Seu alicerce, o alicerce de Deus, que é Jesus Cristo. Nós Te pedimos e Te agradecemos. Amém. Glória a Deus. De fato, a vontade de meu Pai é que todo aquele que vir o Filho e nele crer tenha a vida eterna. E eu ressuscitarei no último dia. Amém, meus amados? Isso aqui é muito lindo porque ele tira toda a dúvida, né? Será que eu mereço? Será que eu não mereço? Será que eu vou ser salvo porque eu faço isso ou deixo de fazer aquilo? Não. A vontade, Jesus dizendo, a vontade do meu Pai é que todo aquele que vê Jesus, o Filho, e acreditar nele tenha a vida eterna. Você que está me acompanhando, meus amados de casa, a vontade de Deus é que se você vê em Jesus Cristo, em Jesus o Cristo, o Filho de Deus, você tem a vida eterna. E a promessa é: eu o ressuscitarei no último dia. Amém. Glória a Deus. Então os judeus começaram a murmurar contra ele, porque tinha dito: eu sou o pão que desceu do céu. E diziam: não é esse Jesus, o filho do José? Por acaso não conhecemos o pai e a mãe dele? Como é que agora diz: desci do céu? Olha que interessante isso aqui, meus queridos. Isso aqui é lindo porque aquelas pessoas que conheciam Jesus, conheciam o José, o pai de Jesus, conheciam a Maria, eles não conseguiam entender como é que Jesus desceu do céu, porque os olhos deles não tinham visto isso. Eles tinham visto simplesmente a Maria, né, ficar grávida, ter a gestação dela normal, e daqui a pouco ela teve o menino de uma maneira bem difícil, né, porque a gente sabe que foi lá no estábulo, enquanto estava indo, né, num censo lá em Belém. Teve o menino, viram o menino crescer, viram ele aprender ali com seu pai, a arte, né, que é o trabalho, né, que o seu pai trabalhava ali com madeira. Então eles não conseguiram entender como é que ele vem agora e diz que desceu do céu. Mas a palavra de Deus, ela nos ensina que Jesus desceu do céu. O Espírito Santo, né, encheu a Maria concebeu essa semente divina que é Jesus Cristo. A gente sabe que o José, vendo que a Maria estava diferente, pensou até mesmo em deixá-la, porque sabia que ela era virgem, e daqui a pouco ela apareceu grávida, e não era ele, entre aspas, né, a razão dessa gravidez. E o anjo de Deus apareceu para José e falou: José, não tema em casar com a sua esposa, porque o que está nela é fruto de Deus, do Espírito Santo. Então nós conhecemos isso, nós sabemos, mas aquelas pessoas que estavam à volta, eles não entendiam isso. É lindo isso. Quantas coisas, meus amados, que os nossos olhos não veem, e por causa disso nós não acreditamos. Ou às vezes nós temos a certeza de que aquilo que a gente viu é completamente diferente daquilo que está sendo mostrado pela palavra de Deus. E a fé justamente é isso. É nós cremos naquilo que nós não vemos. A fé não é 2 mais 2 é 4. Isso é matemática. A fé é que 5 pães e 2 peixes vão alimentar 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Isso é fé. Isso é o sobrenatural. Mas a matemática não deixa isso acontecer. Por isso que nós não devemos nos apoiar na matemática, nós não devemos nos apoiar na administração, nós não devemos nos apoiar na ciência deste mundo.
Nós não devemos nos apoiar nas tradições, nas religiões. Nós devemos nos apoiar na fé. E fé em quem? Vou ler de novo. 40. De fato, Jesus dizendo: a vontade de meu Pai é que todo aquele que vir o Filho, com letra maiúscula, Jesus, e nele crer, tenha a vida eterna. Então a vontade de Deus é que olhe Jesus e acredite nele. E eu ressuscitarei no último dia. Então a questão é só fé. Fé em quem? Acreditar que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. É só isso. Isso vai de contra tudo aquilo que a gente entende, que a gente vive. Por isso que ele está passando essa luta agora. Ele diz: eu sou pão vivo que desceu do céu. Não, mentira. Nós conhecemos teu pai, conhecemos a tua mãe, conhecemos lá o carpinteiro, né? Nós conhecemos toda a história da sua vida. E como é que você vem com essa história dizendo que desceu do céu? Mas ele desceu. A verdade é muito mais do que os nossos olhos podem ver. Aliás, nós estamos aqui agora e existe espiritualmente uma batalha espiritual. Não é verdade? A gente vê pelas coisas que acontecem, as lutas que se levantam. Agora nós estávamos ali na frente, o cachorro, né, começou a passar mal. E a simples oração fez com que ele ficasse bem novamente. Porque é espiritual. Ah não, mas podia acontecer, é normal já. Não, é espiritual. Existe uma batalha para que essa palavra não seja pregada, para que você que está aí do outro lado não escute essa palavra. Existe uma luta, forças das trevas, elas não querem que a palavra da verdade chegue a você, porque Jesus disse: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então não é eu sapateando, não é eu alçando o volume da minha voz, mas é o poder para libertar está na verdade, na palavra de Deus. Ah, mas o fulano ele tem... É a verdade. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Versículo 43. Ó, Jesus respondeu eles, né, perguntando de onde que ele veio. Não fiquem murmurando entre vocês. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. E eu o ressuscitarei no último dia. Não fica murmurando: ah, eu tenho certeza que ele não é de Deus. Olha, eu sei, eu acho aquilo, eu não acho. Amados, a palavra de Deus ela é única e ela é verdadeira. Não adianta nós discutirmos: ah, mas será que isso é no tempo dos sacerdotes? Será que mudou agora? A palavra de Deus é uma só. E só vai ser revelada a palavra de Deus àqueles a quem Deus quer. Olha que lindo que ele disse aqui, ó. Versículo 43, respondeu Jesus: não fique murmurando entre vocês, ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não trouxer. Se você está ouvindo essa palavra agora, foi porque Deus quis que você ouvisse essa palavra agora. Nós que estamos aqui agora, não era para ninguém mais estar aqui, senão nós que estamos aqui agora. É forte isso. Às vezes as pessoas ficam preocupadas: não, mas nós vamos fazer isso, nós vamos encher. E às vezes quando tem poucas pessoas, elas dizem: ah, não gostei. Não, ninguém pode vir a mim, disse Jesus, se o Pai que está no céu não o trouxer. Glória a Deus. É forte isso, meus amados. Não adianta murmurar, não adianta reclamar, não adianta, às vezes você está lá do outro lado pensando mal. Não murmureis entre vós, porque só vai receber essa palavra, Deus vai revelar essa palavra a quem Ele quer. E Jesus prometeu que sabe quem Ele quer, o que eu vou fazer? Eu vou ressuscitar Ele no último dia, porque Ele é meu. Glória a Deus. 45. Está escrito nos profetas. Vai ser que é lindo. E todos serão ensinados pelo pastor Júnior. Está escrito isso ou não? Pelo pastor Paulo, pastor Apolo, o pastor Pedro. Vocês estão entendendo, meus amados? A gente não precisa mais desse ou daquele para nos ensinar. Deus usa. E se não tiver alguém que pregue, ele pode usar uma mula para abrir a boca e pregar. Ele já fez isso. É forte isso. Porque ele está dizendo, presta atenção, você que está me ouvindo em casa. Está escrito nos profetas: e todos serão ensinados por Deus. Você não precisa de ninguém, mas Deus ele quer te ensinar. Ele vai confirmar o ensinamento dele na palavra dele. Ele não vai confirmar o ensinamento dele em achismos. Ele não vai confirmar o ensinamento deles em sentimentos. Ele não vai confirmar a palavra dele em razão humana, em matemática, administração, física, química, nada disso. Ele vai confirmar a palavra dele
Na Bíblia, na palavra. Ele vai confirmar a bênção dele na palavra dele. O ensinamento dele é confirmado na palavra dele, em Jesus Cristo. Porque serão todos, está escrito. Não vão mais... Porque sabe quem ele disse isso? Porque os judeus, eles eram ensinados a ensinar seus filhos e seus netos. Então, sempre o mais velho ensinava, olha, nosso Deus nos tirou da terra do Egito, meu avô, meu bisavô contava, que foi assim que o mar vermelho se abriu, que nós passamos a seco, foi assim que nós passamos o deserto, foi assim que as muralhas caíram diante de nossos olhos, foi assim, e um ensinava o outro, dizendo, olha, nós somos dessa descendência. Então as pessoas, elas tinham sempre o quê? O ensinamento dos seus antepassados. Só que a gente sabe que isso não funciona muito bem. Porque você vai falando uma coisa, a pessoa normalmente quando ela recebe uma informação, ela administra aquela informação, ela concebe o entendimento daquela informação, e ela repassa aquilo que ela entendeu. Eu não sei se já fizeram isso no colégio, né? De ficar aqui e falar assim uma coisa, vai passando para um, para outro. Quando volta é outra coisa totalmente diferente. Ah, mas alguém avacalhou no caminho. Não, às vezes nem teve isso. A questão é que cada um recebeu, entendeu e passou o que entendeu. E quando chegou, né, os anos iam passando, e os judeus já não estavam mais acreditando no Messias, já entendiam que Messias não poderia vir de Nazaré, já conheciam isso aí, já tinham. Você não sabe que de Nazaré não se levanta profeta? Eles disseram. Vocês não sabem que ele é um enganador? Vocês entenderam? Os mestres da lei, aqueles que ensinavam a lei, eles viram o Messias e simplesmente falaram assim, eu não aceito ele como Messias, não. O meu Messias não vai andar assim com esses pecadores aí, não. O meu Messias não vai andar aí, não. No mínimo ele vai estar no cavalo branco. No mínimo ele vai fazer as escolas que nós fizemos. Ele vai ter que estar lá no... Eu não tenho diploma de fariseu, ele tem que estar a aula onde eu tenho diploma. Porque senão ele não serve para ser meu mestre. Aí agora vem esse, como diz o profeta, homem de dores que sabe o que é padecer. E disse mais, olhávamos e não via nada que nos atraísse. Olhávamos e não tinha nada que falasse, esse é o Messias. Pelo contrário. Olhávamos e o reputávamos por aflito e ferido de Deus. Mas é o Messias. É o Salvador e não existe outro. É o caminho, é a verdade, é a vida e não existe outro. Vocês entenderam, meus queridos? Então você não precisa mais desse ou daquele para dizer para você como seria Deus. Mas você precisa entregar a sua vida, olhar para Jesus e ver nele o Filho de Deus. Porque Deus vai te salvar por causa disso. E vai ressuscitar você no último dia. E está dizendo mais. E você também, o versículo 45, está escrito nos profetas. E serão todos ensinados por Deus. Ele está dizendo, eu, o Senhor, Deus, eu vou ensinar você. Amém. É eu. Não é essa a doutrina dessa igreja, esse negócio de cabelo pode, cabelo não pode, essa roupa pode, essa cor pode, essa aqui não pode, essa comida pode, essa aqui não pode. Isso é tudo ensinamento de homens, para não falar demônios, porque por trás disso é demônios. Que é extra-bíblico, que foi acrescentado ou diminuído. Isso é ensinamento de demônio. Jesus está dizendo, eu vou ensinar vocês. Amém, Jesus. Glória a Deus. Versículo, continuação do 45, ó. Portanto, todo aquele que ouviu e aprendeu do Pai, esse vai chegar aonde? Esse vem a mim, disse Jesus. Se você ouviu Deus e aprendeu de Deus, você vai chegar a Jesus Cristo. Porque Jesus é o caminho para levar a Deus. Não que alguém tenha visto o Pai, tá? A não ser aquele que vem de Deus. Esse já viu o Pai. Em verdade lhes digo, quem crê em mim tem a vida eterna. É muito lindo isso, meus amados, porque isso quebra toda a religiosidade. Não importa se você é pastor, não importa se você é obreiro, não importa se você tem tantos anos de evangélico, não importa quanto de caridade você tenha feito, não importa se o teu pastor é o doutor, fulano, quem quer que seja, um ungido A, B ou C, nada disso. Jesus, ele quebra toda essa divisão, todas as panelinhas que tem, na verdade, ele quebra aqui. Primeiro ele está dizendo, sabe quem vai te ensinar? Sou eu. O entendimento é se você crê que eu sou o Filho de Deus. Porque se você crê, eu te dou a vida eterna. E mais, eu te ressuscito no último dia. Porque essa é a vida eterna. E agora ele diz mais, ó. Em verdade, 47, em verdade, eu lhes digo que quem crê em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Os pais de vocês, os pais dos judeus, comeram o maná no deserto. E o que aconteceu com eles? Morreu.
O que adiantou comer todos os dias o maná que vinha do céu? É lindo isso. O que adiantou estar na igreja? O que adiantou ser batizado na água? Porque quando o Mar Vermelho se abriu, eles atravessaram o Mar Vermelho, ali eles foram batizados na água. Ali representa o batismo. O que adiantou eles serem batizados na nuvem? Porque a nuvem estava sobre eles, porque o sol não molestasse. Do que adiantou? De que adiantou eles verem, olharem nos olhos de Moisés? Receberem as tábuas dos mandamentos? E ele está dizendo ali, o que adiantou eles comer o pão que descia do céu, aquele pão maná? De que adiantou? Eles comeram e morreram. É forte isso, meus amados. Versículo 50. Este é o pão que desce do céu, para que todo que dele comer não pereça. Qual o pão que é? Vamos ler o 48. Disse Jesus, eu sou o pão da vida. Então vamos ler de novo. Os pais de vocês comeram maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para que todo que dele comer não pereça. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Mais claro que isso, só desenhando. Amém, queridos? Amém. Se alguém comer deste pão, viverá eternamente. E agora vem algo muito forte. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Aí de novo tocou nos judeus, porque não só falou de sangue, carne, ainda disse algo muito grave, que é canibalismo. Foi isso que eles passaram na cabeça deles. E isso deixou eles enojados. Mas por que deixou eles enojados, pastor? Porque eles não estavam compreendendo o que Jesus estava falando. Porque isso era oculto. Vocês estão entendendo, meus amados? Jesus ele fala a palavra de vida eterna. Eu tenho a palavra de vida eterna. Jesus é a palavra de vida eterna. Mas quando a gente não entende, a gente começa a pensar nas coisas palpáveis, as coisas que a gente enxerga, e a gente distorce isso tudo e vira fardo. A palavra que eu tenho para vocês de Jesus, ela não é fardo, é libertação, é bênção. É lindo isso, meus amados. Quando você perdoa alguém, ou quando você pede perdão para alguém, você está fazendo o quê? Você não está abençoando aquela pessoa. Primeiramente você está o quê? Se abençoando, se liberando, se libertando. Quando você oferta a alguém, você não está abençoando aquela pessoa, você está abençoando você primeiramente. Porque a Bíblia diz que é maior a quem dá do que aquele que recebe, mais aquele que dá. É forte isso, meus amados. Quando a gente entra num pacto com Deus a respeito, por exemplo, dos dízimos, das ofertas, você não está abençoando esse ou aquele, você está sendo abençoado. É forte isso. Quando você vira a outra face, você está sendo abençoado. Mas se você não consegue entender, você acha que se bater aqui vai mexer no teu orgulho, isso mais aquilo outro, aí você está fazendo como esses judeus. Quando Jesus falou de comer a carne e beber o sangue, canibalismo, tá vendo? Eu sabia que não era de Deus. Nunca que o Filho de Deus falaria uma coisa dessa absurda. Nós não podemos nem comer sangue, os judeus. E nós hoje cristãos também não. Mas canibalismo nem se fala. E esse homem explicitamente acabou de dizer, o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Não foi eu que disse, foi ele que disse, foi né? Esses que chamam de Senhor. Os fariseus estavam pensando. Jesus disse isso. Olha lá. Versículo 52. Então os judeus começaram a dizer entre si, como é que pode nos dar a sua própria carne para comer? Jesus respondeu, em verdade te digo, se vocês não comerem a carne do Filho do Homem e não beberem o seu sangue, não terão vida em vós mesmos. Então agora ele não tinha dito sangue, né? Até agora, né? Mas agora ele disse, bem claro. Então aqueles que não entendem a palavra de Deus, o que eles falam? Viu? Sabia que não era de Deus. Porque agora ele falou, beber sangue. E na lei de Moisés não pode beber sangue. Deus não se agrada que nós venhamos beber sangue. Canibalismo e beber sangue, e o sangue dele próprio. Isso nunca pode ser de Deus. É isso que eles pensaram. É isso que muitas vezes, meu amado, meu irmão, você que está acompanhando aí, muitas vezes você não entende o ensinamento de Deus, e você fala assim, não, isso não é de Deus. De maneira alguma isso é de Deus. Não pode ser de Deus, porque a palavra, e muitas vezes usa a palavra. Moisés disse que não podia beber sangue, esse disse que pode. Então esse está errado, porque nós estamos com Moisés. Nós sabemos que Moisés é de Deus, esse aí não sabemos de onde veio. Mas na verdade estavam dizendo a mesma coisa. Moisés não contradiz Jesus e Jesus tampouco não contradiz Moisés. A palavra continua sendo a mesma palavra.
Vou ler de novo. 53. Jesus respondeu: em verdade lhe digo, que se vocês não comerem a carne do Filho do Homem e não beberem o seu sangue, não terão vida em vós mesmos. Quem come a minha carne e bebe meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia, porque a minha carne é a verdadeira comida e o meu sangue é a verdadeira bebida. Quem come a minha carne e bebe meu sangue permanece em mim e eu permaneço nele. Do que Jesus estava falando? Da Santa Ceia. O pão que representa a carne de Cristo e o sangue, o suco que representa o sangue de Cristo. Ele está dizendo que quem não come, não bebe, não tem parte com ele, não tem vida em si mesmo. Ele está dizendo ali, olha que lindo isso aqui, meus amados. Às vezes as pessoas não ceiam, isso é comum. Ah, porque ceia era uma vez só, que ela nunca... Ele falou, fazer isso em memória de mim. Todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Ou seja, ele falou para nós fazermos isso. E as pessoas elas sempre trazem para o contrário. O diabo usa pessoas para quê? Para espalhar a palavra de Deus. E olha o que Jesus está dizendo a respeito da Santa Ceia. 54. Quem come a minha carne e bebe meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Por quê? A minha carne é verdadeira comida e o meu sangue é verdadeira bebida. Quem come a minha carne e bebe meu sangue permanece em mim. Em outras palavras, quem não come a minha carne e não bebe meu sangue, ou quem não ceia, não permanece em mim. Ah, não, mas agora nós estamos numa onda de desigrejados. Nós vamos cultuar sozinho, porque as instituições estão todas falidas. Todo pastor é ladrão, toda igreja só pensa em dinheiro. É isso que as pessoas passam. Você que pensa isso, você é igual aquela pessoa que fala assim: homem é tudo igual, político é tudo bandido, pastor é tudo ladrão. Você é igual a essas pessoas. Às vezes reclama porque fala: olha, me chamaram de ladrão, eu não sou. Mas você faz isso pelos outros. A Bíblia diz que o mesmo critério que você usar, usarão contra você. A mesma medida que você usar, eu vou medir você. Se você não conhece uma pessoa, por exemplo, chama ela de ladrão, vai chegar a hora que alguém vai te chamar de ladrão sem te conhecer. Aí você vai ficar revoltado. Fala assim: mas espera aí, que maldade, que falta de caráter, fulano, nem me conhece, mas você fez isso antes, tem feito. Só que você não vê quando você faz, mas quando fazem com você te pesa. Vocês entenderam, meus amados? É isso. É simples. A mesma medida que você medir, medirão você. O mesmo critério que você usar para falar dos outros, vão usar para você. Se você falar bem dos outros sem conhecer, as pessoas vão falar bem de você sem te conhecer. Agora, se você falar mal dos outros sem conhecer, as pessoas vão falar mal de você sem te conhecer. É lindo isso. E quantas pessoas, homem é tudo igual, isso é coisa do diabo. Ladrão, política é tudo. Olha o presidente que nós temos aí, não dá para dizer que ele é ladrão. Quanto tempo sem corrupção? Não dá para dizer que ele é ladrão. Então ele mostrou que nem todo político é ladrão. Ah, não, mas não importa que ele é ladrão, mas ele fala aí. Não é essa a questão. A questão é ladrão. E ele não é ladrão. Assim como muitos pastores e muitos homens de Deus que não são ladrão. Existem muitos homens que não são como a maioria. Você está entendendo, meus queridos? A gente não pode pensar como eles. Isso é algo que o inimigo criou para trazer divisão, separação. Até que eu parei, queridos. Vamos ler o 56 agora. Quem come a minha carne e bebe meu sangue permanece em mim. Então, se você ceiar, você permanece em Jesus. Se você não ceiar, você não permanece em Jesus. E eu permaneço nele. Se você cear, Jesus permanece em você. Se você não cear, Jesus não permanece em você. Simples assim. Palavra de Jesus, tá? Não é doutrina de igreja, não sou eu que estou falando. Quem está dizendo isso é o Senhor Jesus. Assim como o Pai que vive me enviou, igualmente eu vivo por causa do Pai. Também quem de mim se alimenta, por mim viverá. Glória a Deus. Quem se alimenta de Deus, por Deus, viverá em Jesus Cristo. Você não tem força de si mesmo, queridos. Você que está me assistindo, você não tem força de si mesmo. Mas se você se alimentar de Deus, você vai viver por Deus. – 58. Este é o pão que desceu do céu, em nada semelhante àquele que os pais de vocês comeram, mesmo assim morreram.
Quem come este pão, quem come Jesus Cristo, a carne e o sangue dele, a palavra dele. No princípio era o verbo se fez carne e habitou entre nós. A palavra é tão fiel como Jesus Cristo. A palavra não falha. Pastor, mas tem traduções, tem pessoas que modificaram, amados, até tentaram, mas na essência a palavra permanece. Deus fez o impossível para que a palavra dele tivesse ao seu alcance hoje, para que você não seja enganado por qualquer vento de doutrina. Ah, não, mas eu quero confiar no pastor, eu quero confiar no ungido. Azar o seu. Você deve confiar em Jesus Cristo, na palavra de Deus. Quem por mim, de mim se alimenta, por mim viverá, disse Jesus. Você quer viver? Você acha que o pastor pode te dar vida? Você acha que o ungido pode te dar vida? Nem se ele morrer, a vida dele não vale pela sua. Mas a vida do Filho de Deus nos deu condição de nos aproximar de Deus. Pagou por todos os nossos pecados. Amém. Só o sangue de Cristo tem esse poder. Amém. Mais uma vez, versículo 58. Este é o pão que desceu do céu e nada semelhante àquele que os pais de vocês comeram e mesmo assim morreram, tá? Aquele pão espiritual, você que fala em língua, você que profetiza, você que tem dom de curar, você que tem discernimento de espírito, situações, isso não garante a tua salvação. Você pode comer o maná e ainda assim você pode morrer. Mas se você se alimentar de Jesus Cristo, você tem a vida eterna. Amém, Jesus. É lindo isso, meus amados. Porque as pessoas se apoiam em coisas que não têm valor. Não é verdade? Este é o pão que desceu do céu e nada semelhante a que os seus pais comeram e morreram mesmo assim. Quem come este pão, que é Jesus, vive eternamente. Jesus disse essas coisas enquanto ensinava na sinagoga de Cafarnaum. Olha que interessante o versículo 60. Vou terminar logo aqui. Ó. Muitos dos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram: duro é esse discurso. Quem pode suportá-lo? Nós estamos falando agora dos discípulos de Jesus. Primeiro levaram um baque de que tem que comer a carne dele e beber o seu sangue. Se alimentar. Ele é o pão da vida. O maná não é importante, porque quem come maná morre. Quem fala em língua, quem profetiza, pode morrer também. Isso não garante salvação. Mas aquele que se alimenta de Jesus Cristo, esse vive eternamente. E os próprios discípulos começaram a pensar: será que vale a pena seguir Jesus? O que ele está dizendo de comer? Porque eles não sabiam que Jesus, depois eles vão entender que Jesus estava dizendo a respeito da Santa Ceia. Mas naquele momento eles não sabiam. A única coisa que eles precisavam naquele momento é confiar, acreditar em Jesus, permanecer em Jesus. Muitas vezes o que Jesus fala para mim, fala para você, ele não é bem recebido. Muitas vezes o que Jesus fala para a gente, não, mas não pode ser assim, de maneira alguma. Mas o que nós devemos fazer? Nós devemos permanecer em Jesus. Os discípulos já não conseguiam mais, duro é esse discurso no versículo 60. Quem pode suportá-lo? Mas Jesus, sabendo por si mesmo que seus discípulos murmuravam a respeito do que ele havia dito, disse-lhes: isso escandaliza vocês? Então o que acontecerá então se virem o Filho do Homem subir do lugar de onde estava primeiro? O Espírito que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu tenho dito são Espírito e são vida. Mas tem muito descrente. Amém, meus amados? Você que está me acompanhando, meus queridos, preste atenção. Ou você toma a decisão de acreditar na palavra de Jesus, mesmo quando você não entende, porque teu intelecto, teu raciocínio, ele tem um limite, tem um teto. O ensinamento, a palavra de Deus, a sabedoria de Deus, ela não tem limite. Ninguém esquadrinha a sabedoria de Deus. Ninguém mede a sabedoria de Deus. Então, grande parte das coisas que Deus nos revelar vai chegar ao teto, vai acabar nosso entendimento. Aí você vai falar assim: mas por que eu tenho que fazer isso? Mas não tem sentido. Aí você vai mostrar que se você é de Deus ou não, se Deus se revelou para você através de Jesus Cristo ou não. Ou você vai dizer assim: não. Você vai retroceder, ou você vai falar assim: independente desse teto, eu não quero saber de teto, eu quero saber de não me separar de Jesus. Eu quero saber de acreditar e confiar, mesmo que eu não entenda. Se isso estiver no teu coração, você tem a vida eterna, porque você caminha com Ele. Aleluia. Mas se alguma coisa que Ele fala para você escandaliza, ao ponto de você falar assim: então eu vou retroceder. Amém, meus amados? Aí vem: não murmureis, porque ninguém vem a mim se o Pai que está no céu não o trouxer. Glória a Deus, queridos. Glória a Deus. Eu vou terminar por aqui.
Toma posse, meus amados, dessa palavra, onde você estiver, amém? Peça a Deus para te ajudar, te fortalecer. Peça a Deus para que você possa caminhar com Jesus. Não tem outro caminho, tá? Não tem um atalho, não tem uma maneira fácil. É sempre a porta estreita. É negando a si mesmo, negando o teu entendimento, o teu intelecto. Lembra do teto? Esquece o teto. Abraça Jesus Cristo. Porque o impossível, o infinito, o sobrenatural, os milagres vão fazer parte da sua vida. Só que se 2 mais 2 para você é 4, você nunca vai viver a multiplicação. Mas se para você 2 mais 2 foi o quanto Deus quiser, aí você vai ver o sobrenatural de Deus na sua vida. Amém. Toma posse dessa palavra, meus amados. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Queridos, nós vamos desligar aqui na internet, tá? Deus abençoe vocês. Sexta-feira que vem, nós vamos fazer aqui em Guaratuba, novamente. Se você tem desejo de participar conosco, nos procure no particular, tá? E nós vamos passar o endereço para você. Só se Deus chamar você, você vai estar aqui. Se Deus não chamar, não venha, nós não queremos você aqui. Mas se Deus chamar você, é porque você faz parte desse lugar, é para você estar aqui, você é muito bem-vindo, tá bom, meus amados? Então nós estamos em Guaratuba, começando os trabalhos em Guaratuba. Todas as sextas-feiras nós vamos estar ministrando essa hora, né? A partir das 7h30 nós vamos estar ministrando a palavra de Deus aqui da cidade de Guaratuba, tá bom? Fiquem com Deus, Deus abençoe vocês, em nome de Jesus.